o Senhor nos trata como indivíduos, né? Ou seja, nós somos individuais. Tem algumas características do nosso corpo físico que são só nossas, né? Por exemplo, a digital do nosso dedo, a íris dos nossos olhos. Não tem duas pessoas iguais. Isso é a perfeição do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer também que o propósito para cada um de nós é diferente. Alguns o Senhor coloca em evidência, outros não. Outros passam a vida inteira no anonimato, e isso não faz com que sejam menos ou mais. Os chamados são diferentes, mas a importância é a mesma. Uma história que está em 2 Reis 5, que conta a história de Naamã, né? Um capitão do exército do rei da Síria, que era um homem valoroso, um guerreiro muito importante, mas ele era leproso. Debaixo daquelas fardas, ele era um homem leproso. E eles levaram uma menina israelita que ficou a serviço da esposa de Naamã. E essa menina, que é assim que a palavra de Deus chama, essa menina, ela chegou, né, para a esposa de Naamã e disse assim: se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Na palavra de Deus, não fala nem o nome dessa menina, mas ela foi enviada para a casa daquele homem, daquele guerreiro, daquele capitão, para ser instrumento do Senhor. E o propósito dessa menina foi cumprido. O que eu quero te dizer nessa noite com isso? Não importa, queridos, se vocês vêm para, de repente, são chamados para limpar a igreja, ou de repente, para ficar na intercessão, aquela intercessão que ninguém vê, mas o Senhor vê. O importante é nós respondermos positivamente ao nosso chamado e fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que nós colocamos à mão, tudo aquilo que nós fazemos, flui, prospera. O segundo passo, existe um tempo entre o chamado para exercer um propósito e o cumprimento do chamado. Queridos, esse tempo, ele serve para o Senhor nos trazer cura, para o Senhor nos trazer libertação, para o Senhor tirar as nossas inseguranças, os nossos medos, o nosso complexo de inferioridade, os ciúmes, várias coisas que estão entranhados na nossa alma e que só o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, pode fazer. Então esse tempo é um tempo necessário, mas é um tempo muito precioso, né? Então esse tempo aconteceu com cada um daqueles personagens que eu falei para vocês, mas ainda assim, quando nós assumimos o nosso propósito, o Senhor tem que fazer alguns arremates, né? Porque a hora que nós estivermos perfeitos, Ele vai nos recolher. A hora que a gente estiver perto da perfeição, perfeitos a gente nunca vai ser, mas a hora que nós estivermos próximo da perfeição, Ele nos recolhe. Eu estou dizendo isso porque quando Deus chamou Jeremias, Ele dizia para o Senhor que ele era um menino e que ele mal sabia falar. E o Senhor teve que ministrar na vida dele. Quando o Senhor chamou Moisés, ele tentou convencer Deus de todas as formas que ele não era a pessoa ideal, a pessoa certa para libertar milhões de israelitas do poder de Faraó no Egito. E o Senhor também teve que ministrar sobre a vida dele. José, quando ele foi jogado naquele poço seco, e ele não entendeu nada. E quando ele foi vendido ainda como escravo, né? Quando ele foi vendido como escravo lá no Egito, ele entendeu menos ainda. Mas ele se submeteu, ele aceitou. E olha o que o Senhor fez na vida de José. Davi foi ungido rei quando ele era um menino. E ele não imaginava
tudo aquilo que ele teria que passar, todas as dificuldades, todas as lutas que ele teria que passar, fugir, até para a terra do inimigo ele teve que se esconder, para que ele não fosse morto para o Saul, até que Saul morresse e ele fosse coroado rei. Pedro achou que o seu ministério estava acabado quando ele percebeu, quando ele caiu em si e quando ele viu que tinha negado Jesus 3 vezes. E com a gente não é diferente. Nós temos muitos altos e baixos nessa caminhada. Muitas vezes nós questionamos o Senhor. Senhor, será que é isso mesmo? Será que o Senhor falou comigo? Será que... Eu não estou falando isso só em relação a propósito e ministério. Eu estou falando isso em relação a todos os planos e propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque nós temos várias áreas. E cada área específica o Senhor tem um propósito diferente, né? Então, o pastor Welton, ele contou uma vez na célula que ele gostava de rock. E que ele nem passava pela cabeça que um dia ele seria um pastor. Não é assim? Então a nossa vida é dessa forma. Então eu quero te dizer em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, queridos, não diga não para o Senhor. Não diga não para o Senhor. Aceita a repreensão, aceita tudo aquilo, aceita o processo, né? Aceita o processo, que o final é sempre melhor do que o começo. O terceiro passo, o tempo de cura e de preparação depende mais de nós do que de Deus. Por que depende mais de nós do que de Deus? Porque nós temos que estar dispostos a sermos confrontados. E muitas pessoas são tão resistentes. Quando você começa a confrontar, ela fala: não, aqui não, eu não quero. Nós temos que respeitar, né? Muitas vezes o Senhor coloca situações diante de nós, situações tão doloridas, que a gente fala: Senhor, será que isso é do Senhor mesmo? Queridos, sim. Todos esses exemplos que eu trouxe de pessoas que tiveram êxito nas suas vidas, nos seus propósitos, nos seus ministérios, passaram também por situações muito doloridas, né? E com a gente não vai ser diferente. Agora, quando nós temos um coração aberto para confessar os pecados, para nos arrepender, para renunciar, né? Para termos um posicionamento diante de Deus e diante da sua palavra, para termos convicção de que nós somos chamados para ser diferentes, para querermos ser santos a cada dia mais, o Senhor, Ele consegue fazer um trabalho mais fácil em nós. Por quê? Porque o Senhor não arromba. O Senhor, Ele respeita o nosso tempo. E cada um de nós tem um tempo diferente, né? Eu digo isso porque eu atendo muitas pessoas. E algumas pessoas vêm com o coração tão quebrantado, com tanta vontade de mudar, com tanta vontade de crescer. E essas pessoas realmente, rapidinho elas começam a voar. Agora outras questionam, murmuram, né? Então aí o Senhor tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas elas também vão chegar lá. Se elas quiserem, elas também vão chegar lá. O quarto passo. A perseverança é a principal atitude para que os propósitos de Deus se cumpram em nós. Bom, não tem, de forma alguma, nós chegarmos àquilo que é proposto, aquilo que é propósito do Senhor, se nós não passarmos por essa prova da perseverança. A única condição que a pessoa não vai alcançar, não vai receber os planos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas, em todas as áreas, é se nós desistirmos do caminho, né?
Eu vou ler para vocês um trecho que está em 2 Pedro 1, 5 a 7, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, não adianta nós termos fé, conhecimento, se nós não tivermos os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo, eles estão totalmente ligados a esse processo de cura e libertação. Vocês acham que o Senhor vai nos colocar em uma posição, por exemplo, de lidar com pessoas, se você não tem paciência para ouvir, se você não tem aquele amor que vem do Senhor, se você não foi batizado com batismo de amor? Porque lidar com gente dá muito trabalho, mas é muito gratificante. Então, se nós não tivermos impressos os 9 frutos do Espírito Santo em nós, o Senhor, Ele vai esperar até esses frutos serem desenvolvidos na nossa vida, nas nossas vidas, para que nós possamos então, cumprir de repente um chamado que vai lidar com pessoas, que vai pastorear. Até um propósito de um casamento é propósito do Senhor, Porque você vai ter, o nosso ministério, aliás, começa em casa, com filhos, com marido, porque se você não estiver disposto a renunciar, se você não estiver disposto a passar por cima de várias coisas, perdoar, não vai dar certo. Então, em todas as áreas das nossas vidas, uma pessoa, de repente, que o Senhor tem propósito de ser um grande empresário, uma pessoa muito próspera, se essa pessoa não reconhecer que é o Senhor que tem levantado ela, que é o Senhor que tem feito ela prosperar, e se o Senhor vê avareza no coração dela, você acha que o Senhor vai colocar dinheiro nas mãos dessa pessoa? De jeito nenhum. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Seja o que for, tudo vem dele e tudo volta para ele. O 5º passo e último, os planos e propósitos de Deus para nós são perfeitos. O Senhor não se engana. Jesus escolheu 12 homens brutos, homens que ninguém daria nada para eles. O Senhor Jesus discipulou esses 12 homens que se tornaram 11 apóstolos e que através desses homens mudou a minha e a tua história, Porque foram os precursores da igreja primitiva. Então o Senhor é especialista nisso. Ele é especialista em pegar uma pedra bruta e tornar um diamante, uma pedra rara. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós não precisamos entender, nós temos que crer. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitas vezes, quando o Senhor começa a mudar a rota das nossas vidas, nós, às vezes, não queremos largar, Não queremos entregar, não queremos confiar. Ficamos com medo de falar: ai, Senhor, será que isso vai ser bom para mim? Queridos, nossa mente é muito limitada. A nossa mente é muito limitada. Deus pegou uma menina de 19 anos. Tinha acabado de fazer 19 anos e tirou de Batatais e trouxe para Ribeirão Preto. E aqui eu me converti, aqui eu conheci o Senhor Jesus e aqui eu comecei
a buscar intensamente a minha cura e a minha libertação. Eu viajei para vários lugares para buscar isso. E eu jamais pensei na minha vida que o Senhor me curaria, me libertaria e me levantaria para ser instrumento de cura e libertação para pessoas no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo. Eu sou prova disso e é assim que o Senhor faz conosco. Eu tenho certeza que quando o pastor Welton estava lá tocando rock, curtindo as músicas de rock dele, se alguém falasse para ele, um dia você vai ser pastor, líder da Igreja Batista da Lagoinha de Ribeirão Preto, vocês acham que ele ia acreditar? O Senhor falava para mim que eu ia para muitas nações, que eu ia pregar para muitas nações. E eu confesso que no começo eu falava, como será que vai ser isso? Eu confesso que quando o Senhor me chamou, eu já tinha esquecido do meu chamado. Porque passaram 13 anos que Ele tinha falado para mim que eu tinha um chamado para cura e para libertação. Mas eu acabei esquecendo. Participei de outros ministérios, fui líder de dança profética em igrejas. Até que o Senhor falou, chegou o dia. E o Senhor sempre nos surpreende. Então, eu quero trazer essa palavra, não só para falar dos propósitos que o Senhor tem na nossa vida ministerial, mas os propósitos que o Senhor tem na tua vida familiar, na tua vida financeira. Muitos desejam ter um filho e não conseguem engravidar, desejam ter uma família. Às vezes, está com uma doença, desenganado, mas o Senhor, que é o Criador da vida, Ele sabe como fazer na vida de cada um de nós. E eu quero chamar aqui na frente pessoas que têm alguma causa, alguma situação diante de Deus, que precisa de cura, precisa de libertação. Eu quero te chamar aqui na frente porque eu quero orar por você. Eu quero apresentar você diante do Senhor. Você que de repente teve uma infância difícil, de repente você que teve uma situação dificultosa com o pai, com mãe, de repente você que não conheceu nem seus pais, foi abandonado, eu não sei, mas o Senhor sabe. Agora o que eu sei é que o Senhor quer trazer cura, quer trazer libertação. Vem aqui na frente, num ato de fé. Queridos, não precisa ter vergonha. Nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para te ajudar. Para que você venha receber tudo aquilo que o Senhor tem para você. Queridos, eu sei que tem mais gente que precisa de cura e libertação. Não perca aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Pai, nessa hora, Senhor, eu quero colocar diante do teu trono de graça cada uma dessas vidas, Pai, que num ato de fé vieram aqui na frente, Senhor. Pai, a tua palavra diz que é o Senhor que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha visitar cada uma dessas vidas, Senhor, e aonde eles têm mais te buscado, aonde eles têm mais clamado, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha conceder